Tá, ok. Então, funcionando, vamos lá. Então quer dizer que a mina mandou que todos os homens são lixos e depois ainda tentou se livrar dizendo os bons são exceções e foi mais massacrada ainda. E aí quando ela viu toda a merda, ela tentou ainda corrigir mandando mais uma dizendo se a carapuça serve pode colocar. E aí depois excluiu tudo e ainda ficou brava? Tá bom, tá bom. Se você está começando a comentar e escrever esse seu comentáriozinho, já para, porque eu já vou revelar logo no começo em que esse comecinho cômico é o que eu estou falando mesmo para tentar criar um pouco de raiva da pessoa que está assistindo, no caso você, mas não vamos acanhar, porque eu já tô demorando para lançar esse vídeo, eu tô gravando praticamente em cima do dia da treta, mas como dizem, sangue quente não faz justiça. Eu tô esperando abaixar, eu vou esperar abaixar um pouco o fogo disso daí tudo e todas as pessoas voltarem ao seu estado natural. E quando as suas resiliências estiverem melhores, eu irei postar, tanto para não pegar tanto hype, tanto para não subir tanto um vídeo logo desse, e tanto para as mentes estarem um pouco menos tendenciosas para colado. Mas vamos comentar um pouco a respeito deste assunto e como eu normalmente falo no final a minha opinião, porque eu quero pegar todos os fatos, todos os pontos e todos os lados. E no final, sim, eu deixo qual a razão lógica, qual a minha opinião e o que aconteceu. Eu já vou deixar logo no começo. Na minha humilde e sincera opinião, porque eu nunca vou esconder de vocês, todos os lados estão errados. Em que lado você está falando, Dragon? Todos, sem exceção. Digo do lado dela, digo do lado dele, digo do lado deles e digo do lado da Razer. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso e o que acontece. Por que eu digo que todos os lados estão errados? Bom, primeiramente, ela fez um comentário e muito infeliz e dizendo todos os homens. Ela fez um comentário meio de ódio e aí disse todos os homens são lixos. E todos os argumentos a favor dela, tipo assim, a não ser xingar as pessoas que estão falando mal, ou do outro lado também acaba xingando as pessoas que estão defendendo ela, ou whatever que seja, o único argumento palpável que eu estou vendo é um pouco relacionado ao machismo que ela sofre, e aí há um outro dizendo que tipo, ela tem sofrido disso todo o tempo e no momento que ela estoura com tudo isso acontece. Vamos lá que, novamente, ninguém é inocente. A gente não vive num mundo perfeito, a gente não vive num mundo inocente, principalmente dela sendo profissional, e ela deveria esperar esse tipo de comportamento. Principalmente quando a pessoa já está falando numa maneira mais, como eu posso dizer, pesada ou pro lado sexual, não sei. Eu vi na verdade recentemente um tweet da Caju, e ela disse que ela não... Como assim? Ela na balada não pôde quicar até o chão seu... Eu não vou dizer a palavra. Isso é um comentário que não precisava. Mas ela quis fazer. Então ela já tinha que esperar comentários parecidos em cima dela. E teve um comentário dizendo quique na minha, né? E aí ela já deu uma leve estouradinha dizendo, lá, o homem babaca vindo aqui falar, não, cara, você tem que esperar esse tipo de coisa. E se você fala, mas eu fiz isso por uma piada, então por que você não pode levar isso como uma piada? No caso dela, estou falando da Caju, tá? No caso da Gabi e o que aconteceu tudo com ela foi basicamente que ela sim pode sofrer isso todo dia, ela sim se estourou com mas o problema maior começou quando ela teve que responder o primeiro tweet dela. Começando em que quando ela disse, ela fez um leve discursinho de ódio dizendo o que aconteceu e falou todos os homens são lixos. E ao invés de simplesmente ela ter pegado este comentário e ter comentado sobre ele e ter falado homens que fazem isso são lixo, ou se você faz isso você é um lixo, e ter colocado essa denominação dessa classe dessas pessoas, não teria acontecido tudo isso. Porque ela generalizou. Isso é fato. Ela falou
Todos. E, na moral, todos não são lixos. Quem faz aquele tipo de comentário é lixo, e aquelas pessoas são exceções. Tudo bem, estamos falando no mundo do esportes, onde isso realmente pode acontecer e até às vezes pode parecer que até maioria. Mas homens englobam muito mais do que isso. E de tudo isso, sinceramente, homens são trabalhadores. São aqueles que ficam 12 horas do seu dia fora de casa, trabalhando para tentar sustentar talvez um filho, talvez a família. Tem homens que roubam também, e tem homens que fazem toda a desgraça possível, e esses são exceções. A grande esmagadora de pessoas estão trabalhando, estão desempregados ou estão tentando procurar um meio ou uma maneira de conseguir salvar, entre muitas das pessoas, famílias, e isso sim são a maioria. São bilhões de homens no mundo, e você acha que a exceção é quem faz isso? E isso vai pros dois lados, tá? Eu digo homens, mas estou englobando ele tudo pelo provérbio do dicionário dizendo homens como raça humana, seres humanos. A gente tá vivendo num mundo onde tá se invertendo os valores. O que deveria ser basicamente iguais, ou que pregassem iguais, que acabassem se inverter. A gente tá se invertendo. O que existia e o que mais teve que combater, que era preconceito contra mulheres e preconceito contra negros, isso está sendo preconceito contra homens e preconceito contra brancos. E isso tá virando piada. E isso não deve ser piada, porque a gente tá procurando igualdade. A gente não tá procurando inverter todos os valores. É estranho e é errado também. Eu não sei como eu posso classificar também. E daí pra frente foi tipo o primeiro comentário dela. Ela disse, todos são. E aí ela... Até aí não ia dar tanto problema, mas aí no momento em que ela começou a tentar se explicar e disse, não, quem faz esse tipo de coisa é... Aí falou, não, mas ali você generalizou. E aí ela continuou dizendo, se a carapuça serve... Não é se a carapuça serve, cara. Então quer dizer que se alguém te xinga e você só tenta se defender, significa em que você tem uma leve culpa nisso? Eu não me sentiria... Assim, eu não me senti ofendido. E também não me sentiria ofendido, bem menos ainda pra quem foi, ou quem disse ter esse sentido. Eu tenho certeza que se sentiria bem menos se ela falasse assim, olha, caras que fazem esse tipo de coisa comigo na internet, vocês são lixo. Acho que a esmagadora maioria das pessoas falariam assim, bom, eu não faço esse tipo de comentário na internet, então realmente eu não sou lixo. Agora, a pessoa praticamente falou, eu sou homem, e ele tá me falando ali, entendeu? Então, é bem diferente o número. Daí, tipo, ela tentou se explicar que a carapuça servir. Você pode colocar, tipo assim, não dando direito nenhum de respostas. E, consequentemente, teve muito mais repercussão negativa. Lembrando que daí, depois da Razer, mais de 90% dos consumidores, eles são homens. Isso, basicamente, pegou pesado pro lado da empresa. Mas, ela depois tentou apagar todos os tweets e etc. Mas já era tarde demais. E aí, a empresa foi lá, e obviamente, e acabou cortando o patrocínio com ela. Pois, obviamente, era basicamente todo o público que ela estava xingando, é praticamente todo o público da Razer, pelo menos grande esmagadora dela. E acho que estava certo isso? Claro que não. Claro que não. Mas tem pessoas que perdem patrocínio por muito menos, literalmente por muito menos, e sem espalhar um ódio, foi por alguma coisa errada. E até mesmo esses tempos atrás a gente estava vendo pessoas perdendo por tweets de 2010, de 9 anos atrás. Então, assim, já que é uma coisa recente e não coisa antiga, porque se for coisa antiga, pelo menos, legal, a pessoa mudou pelo menos. Ali não, ali foi na hora e tá acontecendo. Então, tipo, se as pessoas perderam já por menos, não era, como posso dizer assim, era de se esperar que provavelmente isso acontecesse. E agora você, cara, tipo assim, essa atitude meio que é de se esperar. Mas agora vamos pensar no seu lado. Cara, se você faz esse comentário, cara, você é um lixo. Velho, o que você espera, velho? O que você espera? Tipo assim, se você vê aquela mina na rua e você viu ela falou, nossa, meu Deus, olha como que ela é, nossa, eu vou falar pra ela. E aí você vai gritar tipo, senta aqui, você gostosa, você não sei. Que reação você espera?
Você espera mesmo que ela vire pra você e... Nossa, cara, isso era tudo que eu precisava. Meu Deus do céu, ganhei o meu dia. Vem aqui que eu tenho que sentar em você. Não, cara. Você não espera esse tipo de comentário. Você não vai ter esse tipo de resposta. E é por isso que você é um lixo por continuar fazendo isso, cara. Se você faz esse tipo de comentário na internet ou fala isso no meio da rua, cara, para que isso só piora. E daí pra pior. E em resumo, ainda teve ainda que eu nem comentei, em que ela disse que alguém respondeu pra ela, cara, não precisa generalizar. Ela falou assim, não é assim, exceção é quem não é merda. Tem que generalizar assim, não, errado. Não tem que generalizar pra nenhum dos lados. E nem tem que também continuar o mimimi. Que pelo amor de Deus, a gente já tá passando por isso, falando, mano, vamos acabar com esse negócio de mimimi, vamos acabar com isso. E tanto homem fazendo mimimi. Basicamente isso. Tanto homem fazendo mimimi. E aí vê comentários do tipo que tá passando, ai meu Deus, essa cultura hoje, meu Deus, como é difícil ser homem hoje em dia. Pelo amor de Deus. Não precisamos mais disso. Não pode ter vitimismo em nenhum dos lados. Sem vitimismo, pelo amor de Deus. Mas basicamente é isso, e em geral, bom, eu vejo muito como ela estando muito errada por ter feito isso em todos esses pontos em que eu citei desses tweets que ela respondeu, porque começou basicamente depois que ela respondeu esses tweets dela. Se ela não tivesse respondido e tivesse acabado naquele primeiro, nada muito teria acontecido dele. E essas pessoas que fizeram esse comentário, e pessoas como você que fala na rua e chega nessas pessoas e falam isso na cara delas, esperando, acho que essa cena que eu acabei de dizer, sim, se você faz isso, sim, é um lixo. E a Razer apenas é uma empresa e ela tem, obviamente, nome e ela tem que defender, já que o público-alvo que estava sendo ofendido era dela mesmo. Talvez não precisasse ter pegado tão pesado, não, mas ainda assim é a Razer e, enfim, é a marca deles e eles basicamente estão também, por um lado, se defendendo, por assim dizer. E tirando essa pessoa, ainda mais uma que se dizia embaixadora só porque era uma das primeiras que tinha parceria, se não estou enganado, com ela. Desculpa, mas eu acho que os cachorros não muito vão parar, mas enfim, uma das pessoas que basicamente se denominava embaixadora, por, se eu não estou enganado, era uma das primeiras que tinha entrado ou faz muito tempo que está com a Razer, então, por ser esse porta-voz, pode se interligar dizendo que tinha os mesmos pensamentos e como eles disseram na ata deles, não refletem o pensamento e a maneira da Razer como ela pensa. E isso que eu nem entrei em outros âmbitos ainda, tipo como toda a parte do feminismo e etc, que na verdade nem tenho o que entrar, porque eu, sinceramente, na minha opinião, isso vai ser muito polêmico, eu acho feminista tipo, inútil, mas enfim. E nem na parte de que o feminismo que eu falo que é muito mimi, e quando eu falo da parte de vamos parar com o vitimismo, o feminismo é um vitimismo, basicamente, até mesmo recentemente, Estados Unidos está fazendo uma campanha para as feministas pararem de espalhar o ódio e tentando reeducar para com que esse movimento não morra ainda, porque eles meio que estão se dando conta, talvez, um pouco da toxicidade que é o movimento geral em si, que não é de ajudar tanto o próximo, porque essa pessoa pensa diferente e você vai cagar pra ela que morra e você vai xingar e você vai falar coisas que você diz que não devem ser faladas, mas você vai falar pra aquela pessoa e você vai simplesmente dizer que ela merece morrer e enfim, você não vai ajudar, e então o lado político fala mais alto desse movimento, que não deveria ser no momento que coloca a política, já que política simplesmente é democracia, e democracia são viver com pessoas de opiniões diferentes, e a pessoa só vai te defender se você for do mesmo que o dela. Então, obviamente, no momento que o movimento coloca isso acima, ela caga pra igualdade, e ela caga pra parte de que é isso que ela busca, e busca apenas o lado mais político, e basicamente tem um lado político envolvido por trás disso tudo, e no momento que tem isso aí não existe igualdade, não tem como ter igualdade, as duas coisas são diferentes e usam uma bandeira igualdade pra tampar tudo esconder esse ódio, mas tipo, nem vou entrar no fundo disso aí, porque na verdade isso é muito profundo e isso vai desde cada um de opinião pessoal e cada um tem a sua própria reflexão sobre isso, e enfim, muitos de vocês talvez concordem e sejam deles,
E tudo bem isso, porque isso é uma democracia. E tudo bem, cara, tudo bem. Te respeito. Você continua aqui, você não é menos pra mim por você gostar disso ou não. Enfim, essa foi basicamente toda a minha opinião e um resumo disso, tentando ser o mais neutro e um pouco mais racional em toda essa situação. E eu espero muito que você tenha gostado. Então, se você gostou, sim, deixa o seu like. Tchau.